Buenas. Hoje nós vamos falar sobre um filósofo chamado Spinoza. Esse filósofo chamado Spinoza, ele tem o seu livro Ética e um desses textos, o terceiro texto dele, sobre a natureza dos afetos, é o que nós vamos tratar ao longo dos próximos 3 dias, não é? Lendo fragmentos dele. Não é um vídeo que tem como atitude final concluir nada referente a Spinoza ou trazer uma finalização, um esgotamento referente à obra de Spinoza. Começando com o vídeo do prefácio. Inclusive aqui no canal eu já lancei um vídeo em formato de live, só que infelizmente não deu muito certo. O vídeo travou e aí, no caso, o que aconteceu foi que ele ficou sem áudio. No prefácio ele escreve: os que escreveram sobre os afetos e o modo de vida dos homens parecem, em sua maioria, ter tratado não de coisas naturais, que seguem as leis comuns da natureza. Coisas naturais que seguem as leis comuns da natureza. Parece que o que ele está querendo fazer aqui é uma pincelagem, não é? Mais de coisas que estão fora dela. Ele começa por falar sobre esses filósofos que não trataram direito sobre isto a qual ele vai tratar, ou na visão dele não estabelece uma coisa que seja construtiva em relação ao que ele vai falar, vai escrever, vai estipular como sendo aquilo que é a origem e natureza dos afetos. Ou melhor, parece conceber o homem na natureza como um império no império, não é? Essa imagem é muito interessante. O homem na natureza, o império do império, não é? O império, não é o homem na natureza. O que seria o homem na natureza? O império do império, como se as faculdades humanas não fossem capazes de sedimentar aquilo a qual trata sobre estritamente os afetos, pois acreditam que, em vez de seguir a ordem da natureza, o homem a perturba, que ele tem uma natureza absoluta sobre suas ações e que não é determinado por nada mais além de si próprio. Repito, pois acredita que, em vez de seguir a ordem da natureza, o homem a perturba, que ele tem uma potência absoluta, não? Absoluta, sobre suas ações, e que não é determinado por mais nada mais além de si próprio, como se o homem fosse independente. Spinoza vai dizer que não. Somos seres, não é que não somos independentes, somos determinados por uma outra coisa.
Tanto é que na Ética, no seu texto Ética, Spinoza começa falando sobre Deus, o que não é tema desse vídeo. Já foi tema de outros e será reabordado devido às falhas da minha conexão de internet. Foi passado através de lives, mas devido a circunstâncias que não é possível mensurar, algumas lives não estão disponíveis. E que não é determinada por mais além de si próprio. Além disso, atribuem a causa da impotência e da inconstância. Não a potência comum da natureza, mas a não sei qual o defeito da natureza humana, a qual assim deploram, ridicularizam, desprezam, ou mais frequentemente, abominam. Ou seja, a causa da impotência e da inconstância não é determinado como uma. Além disso, atribui a causa da impotência e da inconstância, não a potência comum da natureza, mas a não sei qual defeito da natureza humana, a qual assim deploram, ridicularizam, desprezam ou mais frequentemente abominam. Claro para vocês que o ser humano não está investigando a fundo a sua natureza humana, não está destrinchando, não está dissecando direito para ir saber como que se organiza, não é? Você se organiza enquanto indivíduo. E aquele que mais eloquente ou argutamente for capaz de recriminar a impotência da mente humana, será tido por divino. Será tido por divino. Não tem faltado certamente homens eminentes, a cujo trabalho engenhoso muito devemos, que tem escrito muitas e excelentes coisas sobre o correto modo de vida aí dado aos mortais conselhos plenos de prudência. Mas ninguém que eu saiba determinou a natureza e a força dos afetos. Nem por outro lado, que poder tem a mente para regulá-los. Parece que aqui nós encontramos um pequeno feixe que determina a obra, um eixo. Determinar a natureza, a força dos afetos, natureza, origem, que remontamos a arqué, que assim por dizer, também remontamos a uma certa filosofia da natureza que busca exatamente isto. Sei, é verdade, que o muito celebrado Descartes, embora também acreditasse que a mente tem um poder absoluto sobre suas próprias ações, tentou, aplicadamente, entretanto, explicar os afetos humanos por suas causas primeiras e mostrar, ao mesmo tempo,
a via pela qual a mente pode ter um domínio absoluto sobre os afetos. Ou seja, para Descartes, a mente deve ter um domínio sobre os afetos. Só que é isso que nós vemos, ou nós atribuímos, ou nós, não é? Conseguimos enxergar na conduta, que é a conduta humana. Será que nós conseguimos enxergar isso ou não? Sei, é verdade, né? Desculpa, isso já foi. Mas ele nada mais mostrou, em minha opinião, do que a perspicácia de sua grande inteligência. Como provarei no momento oportuno. Quero agora voltar àqueles que, em vez de compreender, preferem abominar ou ridicularizar os afetos e as ações do homem. A esses parecerá sem dúvida surpreendente que eu me disponha a tratar dos defeitos e das tolices dos homens segundo o método geométrico e que queira demonstrar por um procedimento exato aquilo que eles não param de proclamar como algo que, além de vão, absurdo e horrendo, opõe-se à razão. Opõe-se à razão esta investigação que passa pelos afetos. Que passa pela sensação, pela sensibilidade, por coisas singulares, pelo mundo das aparências, platonicamente falando, que constitui a realidade que nos cerca. Mas eis aqui o meu raciocínio. Nada se produz na natureza que se possa atribuir a um defeito próprio dela, pois a natureza é sempre a mesma, e uma só, e a mesma, em toda parte, sua virtude e potência de agir. Isto é, as coisas e as regras da natureza, de acordo com as quais todas as coisas se produzem e mudam de forma, são sempre a mesma em toda parte. Né? Ou seja, a natureza compõe isto a qual nós chamamos de afeto e que é composto de alguma forma. E que iremos descobrir como esses afetos eles se interagem, formando uma sucinta gama de encadeamentos, não é? Gama de encadeamento que é separada do resto da tradição. Chama a atenção esse nada se produz na natureza que possa atribuir a um defeito próprio dela. Ou seja, se o afeto existe, ele existe na natureza. Se existe na natureza, não é? E é um defeito, ainda assim Aí ele conclui que é uma coisa, é sempre a mesma coisa,
as leis, as regras da natureza, não é? Toda natureza possui a sua regra. Toda natureza possui a sua lei, que lhe é própria. E se lhe é própria, deve ser seguida. Consequentemente, não deve a natureza das coisas, quaisquer que sejam elas, por meio das leis e regras universais da natureza, consequentemente não devem igualmente haver mais do que uma só e mesma maneira de compreender a natureza das coisas, qualquer que sejam elas, por meio das regras universais da natureza. Prosseguimos a partir daqui. É por isso que os afetos do ódio, da ira, da inveja, etc. O que é você sentir ódio? O que é você sentir ira? E o que é você sentir inveja? O que produz inveja em você? Produz inveja no outro e ira. Todo mundo fica com instinto irascível, mas exposto a determinadas condutas, sempre devido às mesmas coisas, dos mesmos jeitos, ou não. Consideramos em si mesmos, considerados em si mesmos, aliás, segue-se da mesma necessidade, da mesma virtude. Desculpa, me atrapalhei um pouco. Acontece. É por isso que os afetos do ódio, da ira, da inveja, etc., considerados em si mesmos, seguem-se da mesma necessidade e da mesma virtude das quais se seguem as outras coisas singulares. Ou seja, que outras, não é? Que investigamos anteriormente ou que investigaremos posteriormente? As duas. E natureza das outras coisas pode ser tido como qualquer outra coisa, não? Porque se fosse um caso particular, ele nos diria assim, é um filósofo, ele pensa, ele não tem opinião. Quem tem opinião são pessoas que desprezam o ato do filósofo. Creio eu. Pois causas precisas que nos permitem, eles admitem, pois causas precisas que nos permitem compreendê-los, assim como possui propriedades precisas, tão dignas de nosso conhecimento como a propriedade e as propriedades de todas as outras coisas cuja mera contemplação nos causa prazer. Tratarei assim da natureza e da virtude dos afetos, bem como da potência da mente sobre eles, por meio do mesmo método pelo qual tratarei nas partes anteriores de Deus.
e da mente. E considerarei as ações e os apetites humanos exatamente como se fosse uma questão de linha, de superfícies ou de corpos. Ele fala de uma forma a qual o leitor interpreta que ele tratará em linhas abstratas aquilo, ser